Nessa parte da aula de número 29, nós vamos abordar sobre a regra de Gibbs das fases para sistemas reacionais. Você será apresentado a uma evolução da equação que nós utilizamos na aula de número 1 do curso de Termodinâmica 2. Nesse caso, a evolução se dá pelo fato do sistema ser reacional. E a regra de Gibbs para sistemas reacionais é extremamente importante, pois ela permite identificar o número de reações químicas que nós temos que especificar para representar aquele equilíbrio químico. Então, observe, a equação é dada por R igual a M menos F mais 2 menos π menos S, em que M corresponde ao número de substâncias químicas envolvidas no processo reacional. F é o número de graus de liberdade, ou seja, o número de propriedades intensivas que nós especificamos. Geralmente, no nosso caso, nós vamos especificar temperatura e pressão. π corresponde ao número de fases presentes nesse sistema reacional. E, por fim, S corresponde às restrições estequiométricas. Como nós vamos ver no exercício a seguir, essas restrições estequiométricas elas podem estar relacionadas com aspectos moleculares ou atômicos dos reagentes que são alimentados no reator. Um exemplo de restrição estequiométrica molar pode ser uma razão entre o número de mols de um determinado reagente A em relação ao número de mols de outro reagente B. Já no caso de restrições atômicas, nós vamos colocar qual é a proporção de determinados átomos que constituem as moléculas dos reagentes como restrições para o sistema. Atenção! Como vimos em aulas anteriores, a análise termodinâmica de uma reação química não depende do conhecimento do mecanismo de reação. Por isso, somos livres para escolher qualquer conjunto de reações, desde que este conjunto seja linearmente independente. Isso acontece pelo fato da análise termodinâmica das reações químicas não envolver a variável tempo. Nós apenas nos preocupamos em especificar temperatura e pressão e determinar qual a quantidade das espécies no equilíbrio. Por isso que, mesmo para sistemas onde nós temos diversas reações químicas ocorrendo simultaneamente, primeiro nós fazemos uma análise termodinâmica para determinar as condições ótimas e de máxima conversão da reação e, posteriormente, nós aplicamos uma análise cinética para verificar quanto tempo nós levaremos para chegar a essa composição de equilíbrio. Vamos aplicar esses conceitos novos à resolução de um exercício. Então, no exercício 2, nós temos: aplique a regra de Gibbs das fases para determinar o número de reações químicas independentes necessário para se calcular a composição de equilíbrio do butadieno mostrado no exercício 1, dadas as condições de temperatura, pressão e a composição inicial dos reagentes. Então, nós vamos começar a solução deste exercício escrevendo a regra de Gibbs das fases para sistemas reacionais. Então, nós sabemos que R é igual a M menos F mais 2 menos π menos S. Então, vamos inicialmente colocar agora quais são os valores para cada uma dessas variáveis. M corresponde ao número de espécies químicas. Nesse problema, nós temos o C4H6, que é o butadieno, o HBr, o ácido bromídrico, o 1-bromobuteno e o 3-bromobuteno. Dessa maneira, M é igual a 4. F corresponde ao número de graus de liberdade ou o número de variáveis intensivas especificadas pelo projetista. Como nós estamos estudando o equilíbrio químico, nós vamos manter o reator a uma dada temperatura e pressão, e por isso F é igual a 2. π corresponde ao número de fases distintas presentes nesse sistema. Como a reação química é processada somente na fase gasosa, π é igual a 1. S corresponde ao número de restrições estequiométricas. Essa restrição está ligada ao número das espécies que entra no reator.
Nesse caso, como nós temos dois reagentes, nós poderíamos escolher qualquer proporção entre eles. E, por exemplo, nós poderíamos assumir que o número de mols de C4H6 por número de mols de HBr inicial fosse igual a 1. Desta maneira, nós teríamos uma restrição estequiométrica do tipo molar. Substituindo os valores numéricos, nós chegamos que R é igual a 2. Neste caso, nós precisaríamos formar duas reações químicas linearmente independentes para caracterizar o equilíbrio químico deste sistema. E como você viu no exemplo de número 1, foram apresentadas exatamente duas reações químicas. Dessa maneira, nós concluímos este vídeo com a apresentação da equação da regra de Gibbs de fases para sistemas reacionais. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e se você gostou dessa explicação, não esqueça de deixar o seu like.